Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando aqui, Nando Oliveira, mais uma vez aqui para você. Vou trazer para você aqui bastante material, com bastante informação e questões. Esta aula aqui, ela deu um trabalho legal para fazer, ao mesmo tempo em que a gente continua avançando e aprendendo, né? Nada sem trabalho prospera. Tem que ter trabalho, né? Para sair bom, para sair uma coisa que vale a pena a gente ver, realmente precisa ter uma dose extra de trabalho. E esse material aqui é um material especial, por quê? Porque nesse material aqui, ó, eu trago mapas mentais e questões. Pessoal, nunca desista dos seus sonhos. Sempre lute e mantenha a esperança de que tudo vai dar certo. Isso é AMP. AMP é aquilo que você deve ter na sua vida, sempre, em todos os sentidos. Nunca desanimar e nunca ter uma perspectiva negativa. AMP significa atitude mental positiva. Não significa você simplesmente exercitar um pensamento de positividade, mas você realmente acreditar que as coisas vão acontecer, mesmo elas não estando acontecendo agora. Mas elas vão acontecer se você trabalhar para isso, se você se esforçar para isso. O concurso de Itabuna é uma oportunidade fantástica para todo mundo que quer ter uma carreira, que quer ter seu salário, que quer construir um futuro melhor para si e para a própria família, não é? Muita gente fica pensando, é difícil. Claro que é difícil. O que é bom é difícil. Mas concurso de município. Não importa. Se é o que você quer, vá em frente. E outra, vale muito a pena sim. Não fica pensando aí nas pessoas que têm AMN. Tem gente que tem AMN. Você sabe o que é AMN? É aquela atitude mental negativa. Mas você não. Você tem a atitude mental positiva e por isso vai dar certo para você. Tá certinho? Eu vou dar uma pausa aqui e volto já. Bom, pessoal, voltando aqui, a atitude mental positiva, ela é super importante. Você acreditar que você vai conseguir, que você vai ultrapassar as barreiras das dificuldades. E as dificuldades são para testar se você realmente quer alguma coisa. Se você realmente quer chegar onde você está pensando que quer. Porque se você desistir no caminho, significa simplesmente que você não quer tanto aquilo que você achou que queria. As dificuldades, então, elas são testes para que a gente ultrapasse nossos limites. Quando a gente pensa com AMP, atitude mental positiva. Se você pensar com AMN, atitude mental negativa, nada faz sentido, tudo é muito difícil, não vai dar certo, vai ficar complicado, demora demais, não é para mim, é isso que você vai falar. Mas não usa isso não. Usa AMN, atitude mental positiva, acredite que vai dar certo, lute por isso, você vai chegar lá. Você vai chegar lá, não há dúvida que você vai chegar lá. Que dia é? Será que é nesse concurso? Será que é no próximo? Não sei. Isso aí, eu sei uma coisa. Você vai chegar se você não parar, não desistir, tá bom? Obrigado então, se inscreve no canal aqui, ó, Via Coach. Eu vi que tem muita gente assim que se inscreve, tá vendo os vídeos, né? Mas tem poucos inscritos. E assim, um canal para dar certo, ele tem que ter bastante inscritos. Por quê? Porque aí o canal começa a ter alguma visibilidade. Porque não faz sentido a gente fazer um vídeo e pouca gente vê, não é? Quanto mais pessoas veem, mais incentiva a gente a criar mais conteúdo de melhor qualidade ainda, né? De mais qualidade. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o canal vai crescer se você colaborar, se você se inscrever. Então, se você assistiu o vídeo, se inscreve no canal. Se esse vídeo de repente não te agrada tanto, talvez o próximo seja o vídeo para você, né? Às vezes você tem um vídeo ali que não é o que você gostou, não é o que você achou que seria, mas aí você vai para o próximo vídeo e tá lá aquilo que você queria. Então se inscreve no canal, indica o vídeo para outras pessoas. Pessoal, mapas mentais aqui, ó, da lei orgânica do município de Itabuna.
O que é esses mapas mentais? Se você não sabe o que é o mapa mental, uma forma da gente estudar que encadeia as ideias. Ideias são ligadas uma ideia na outra e dali a gente tem uma visão melhor do conteúdo, tá? No final da aula vai ter bastante questões aqui. Questões exclusivamente da banca objetiva, porque aí a gente está estudando como a banca funciona, né? Pessoal, vamos relembrar um pouco o que são leis orgânicas. Talvez você tenha feito a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta, já saiba o que é uma lei orgânica. Mas a gente vai relembrar aqui, até porque a gente vai fazer as questões e você vai perceber que tem muita questão que as questões vão ser relativas ao que eu vou falar hoje, né? E são questões diferentes daquelas que você viu anteriormente, né? Porque eu já coloquei questões aí. A gente sabe que estudar por questões é uma coisa fantástica, porque dá resultado que a gente entende, a gente começa a entender como a banca cobra, tá? Então vamos voltar aqui, ó, falar o que são leis orgânicas, né? As leis orgânicas, elas são normas fundamentais, ou seja, são regras fundamentais que regem a organização e o funcionamento de quê? Dos municípios no Brasil. E cada município possui a sua própria lei orgânica. Então, dá para a gente estudar a lei orgânica de um município por outro? Não, porque cada um tem a sua própria lei orgânica, né? Ele vai ter ali fundamentos que são parecidos, mas ele vai ter diferenças que são únicas, né? Ele vai ter assim pontos que são próprios do município ali. Então, a gente tem que estudar, na verdade, pela lei do município, tá? Olha, eu vou colocar, não sei se você está vendo esse vídeo antes de colocar ou depois, mas eu estou colocando aqui a lei orgânica do município de Itabuna em áudio. Vou colocar a primeira parte, acho que já está a primeira parte, vou deixar linkado aqui embaixo, talvez. Se não tiver linkado, você vai no canal que você acha, tá? Nas playlists. O que acontece? A lei orgânica em áudio, da página 1 até a 64. Então, é muito conhecimento que você tem ali. E assim, quando o concurso ele cobra uma lei, aí você tem que ler a lei toda, tá? Por isso que eu decidi colocar em áudio. Em áudio, eu fiz um vídeo e você vai ouvir o áudio. Você pode baixar e botar no seu celular e ouvir na sua casa, enfim. Fica aí à sua disposição. E essa lei orgânica em áudio, né, ela vai fazer muita diferença, porque a banca objetiva ela vai perguntar coisas ao pé da letra, não cabe muita interpretação. Por isso que você tem que ler a lei. Ou você lê a lei, ou você ouve o áudio, aí você vai ficar com aquelas informações. Se você for uma pessoa que é mais de ler, então leia. Se você é uma pessoa que é mais de você é uma pessoa que é mais de assistir, então veja o vídeo e ouça, né? Se você é mais de ouvir, ouça. Então eu coloquei aí para você. Você vai ver aqui no canal, tem aí o único canal que tem, na verdade, né, a lei orgânica do município de Itabuna em áudio. E aí o sistema do computador leu, mas dá para você entender tudo belezinha, tá? Então o que são as leis orgânicas? É a Constituição Municipal, tá? É a Constituição do município. O que fazem as leis orgânicas? As leis orgânicas, elas estabelecem as competências, as atribuições dos municípios, os direitos e deveres dos cidadãos e a estrutura do poder executivo e legislativo local. Veja que aqui não tem judiciário. Não tem poder judiciário no município. Outra coisa que a lei vai falar, ó, direitos e deveres do cidadão, espelhado da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, tá? Espelhado. Então os direitos são iguais lá, né? E o município ele não pode criar nenhuma lei que viole essas normas aí. As normas para a elaboração do orçamento também, a lei orgânica vai trazer, entre outras questões importantes para o funcionamento da cidade. As leis orgânicas são iguais? Eu já respondi que não, né? Elas são criadas e alteradas pelos vereadores do município, seguindo os procedimentos estabelecidos na Constituição Federal e legislação pertinente. Cada lei orgânica é única. Cada lei orgânica de cada município é única, né? Pois ela é elaborada de acordo com as características e necessidades específicas de cada cidade, de cada município. A lei orgânica vai ser a lei que
ela é única e exclusiva do seu município, né? Itabuna tem uma lei orgânica, Ilhéus outra lei orgânica, Salvador outra lei orgânica, né? Leis orgânicas têm em comum, o que as leis orgânicas têm em comum? Olha, as leis orgânicas elas têm em comum alguns aspectos essenciais, né? Estão presentes então na maioria delas, né? Quais são esses aspectos comuns? Então aqui eu coloquei já nosso primeiro mapinha mental, ó. Ela tem em comum os princípios e os valores que regem o município, né? Ou seja, a justiça, o bem-estar social, a promoção do desenvolvimento local. Então, toda lei orgânica ela vai ter isso aí, ela vai ter... por quê? Porque espelha a Constituição, como eu já falei, né? Então, os princípios e valores que regem o município têm em comum o quê? Quase todos os municípios do Brasil. O bem-estar de todos, bem-estar social. O que é bem-estar social? Segurança, educação, transporte, moradia, direitos de previdência social, tudo isso está aí nas leis orgânicas, né? E o que mais? São direitos, então, e deveres também dos cidadãos. Lá nas leis orgânicas, os princípios, que a gente chama de princípios, neles estão estabelecidos, então, os direitos e os deveres também dos cidadãos, né? Direitos e também os deveres dos cidadãos. E nós temos aí também, ó, a estrutura organizacional, também está presente na maioria das leis orgânicas, a estrutura organizacional do município, incluindo os poderes executivo e legislativo. Então você vê que todo município de brasileiro vai ter isso aí, vai ter vereador e vai ter prefeito. Agora, o que é que muda? Às vezes muda o número de prefeitos, às vezes muda o número de vereadores, às vezes muda um princípio ou outro ali dentro da lei orgânica. Para quê? Porque vai corresponder à estrutura do município, né? Às vezes um município que tem 20 vereadores, outro que só tem 11, outro que só tem menos, né? Enfim, né? E aí as competências municipais também vão ser praticamente as mesmas, né? Dentro dessas leis orgânicas vão estar também aqui isso aqui, ó. As leis orgânicas vão trazer então a estrutura de como é organizado o orçamento e as finanças. Então, dentro das leis orgânicas estão a elaboração do orçamento municipal, como a gestão, como os vereadores vão elaborar essa lei orgânica para que esse orçamento ele seja de acordo com a lei, né? Ele seja de acordo com a lei. Nas leis orgânicas também, elas vão prever a sua própria alteração. Então, nas leis orgânicas podem haver então alterações de acordo com a legislação da própria lei, que são as chamadas emendas à lei orgânicas, que aí é feito assim em um momento especial, em duas votações em 2 turnos, com 2/3 dos vereadores. Aí isso está praticamente igual em toda lei orgânica, elas espelham também a Constituição, que é semelhante, né? Cada município, aliás, exige uma votação especial na Câmara de Vereadores e, em alguns casos, até a participação popular, tá? Cada município tem autonomia para estabelecer os detalhes da sua lei orgânica. Ou seja, não é ninguém que vem de fora dizer como é que a lei orgânica vai funcionar. A lei orgânica ela vai funcionar de acordo com o que os vereadores determinar. Por isso que o papel do vereador é tão importante. Ele vai determinar toda a estrutura da lei, da vida do cidadão dentro do município, os tributos, o transporte, os impostos que o cidadão tem que pagar. Tudo isso vai ser estabelecido ali pela Câmara de Vereadores. Daí a importância dos vereadores, né? Agora, uma coisa que a lei orgânica vai cobrar muito de você, eu tenho certeza que vai cair na prova, é isso aqui, ó, os deveres do servidor. Quais são os deveres do servidor público, né? Aí eu coloquei aqui, ó, parte central, ó, deveres. Você, como servidor público, e vai fazer aí o concurso, vai precisar responder essas questões relativas a isso, relativo aos deveres do servidor público. Quais são os deveres, então, do servidor público? Primeira coisa, ó, dedicação ao serviço. Está na lei orgânica. Você tem que se dedicar ao serviço, né? Assumir a responsabilidade pelos seus atos. Inclusive,
Se você causar prejuízo ao erário público como servidor, você vai pagar por isso, né? Inclusive com seus próprios bens. Vai pagar com seus bens e às vezes vai haver punição criminal ou civil. Então, ser servidor público, de acordo com a lei orgânica do município de Itabuna, exige responsabilidade. Exige que você assuma o cargo, mas você tem que ter dedicação, assumir a responsabilidade pelos seus atos. Você tem que ser imparcial e ter ética, né? O que é ser imparcial? Você tem que atender a todos os munícipes. Você é empregado dos munícipes, então você tem que atendê-los de acordo com os princípios da imparcialidade, ou seja, não dá preferência a ninguém. Ah, mas é meu parente, eu vou botar aqui para passar na fila. Pronto, você já cometeu um ato de ilegalidade, você já cometeu algo, um crime que está fora ali da legislação, que a legislação proíbe, né? Agora está aqui, ó, eficiência também, legalidade, fazer somente aquilo, como servidor você deve fazer somente aquilo que está na lei. Transparência na prestação dos serviços públicos à comunidade. Você servidor, você serve a comunidades, né? Inclusive esse pensamento está muito deturpado hoje em dia. Você vê muito servidor que ele fica arrogante, né? Você pega aí de repente um delegado, você pega aí de repente um policial, de repente um funcionário do hospital, você pega aí um pessoal que atende no fórum, na prefeitura, o pessoal está meio assim fora do contexto da lei, né? Porque às vezes é muita arrogância, às vezes pensa que é dono do cargo, pensa que é dono e na verdade está ali para servir ao cidadão, até porque recebe do erário, do valor público, do dinheiro público, justamente para servir ao cidadão. É claro, dentro da lei, dentro da legalidade, está tudo certo, mas tem que ter eficiência, tem que ter transparência, tem que ter imparcialidade, tem que ter educação ao atender o público, né? Tem que estar cumprindo as normas, né? Tem que estar com a eficiência no serviço, né? Tem que ter o sigilo das informações. Muitas vezes informações vazam e aí é um crime, né? Porque é dever do servidor público o quê? Sigilo das informações. Se for informações sensíveis, tem que ter. O servidor não pode revelar essas informações. É proibido, ele pode perder o cargo, ele pode ser processado. E não importa quem ele seja, qualquer deles. Não importa se ele é da segurança pública, não importa se ele é da educação, não importa se ele é da saúde, não importa se ele é do serviço de transporte, não importa de que secretaria ele seja. Ele tem que manter sigilo sobre as informações que são sensíveis, ele tem que ter eficiência no seu serviço e ele tem que cumprir a lei, leis ou normas, né? Então isso são o quê? Deveres do servidor público. Uma coisa aqui, ó, respeito ao público, né? O servidor público municipal deve tratar os cidadãos com respeito e cordialidade, garantindo um bom atendimento, digno e respeitoso a todos que buscam os serviços públicos. Às vezes você vai buscar um serviço público, você fica espantado. Você fala, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? As pessoas às vezes preferem pagar, porque você enfrenta lá um servidor público tão despreparado. Não que o serviço, não é que ele não foi preparado, é que ele não tem ética, é que ele não tem moral, né? Ele virou uma pessoa amoral. Então ele está ali e ele perdeu a noção, a consciência do que é a coisa pública, de que ele não é o dono daquilo. E aí que está o problema. Aí você tem ali o servidor público, ele tem que ter respeito ao público. O servidor público municipal deve tratar o cidadão com respeito cordial. É o que diz a lei orgânica, né? Esses deveres visam assegurar um serviço público de qualidade, que atenda aos interesses da população e esteja em conformidade com os princípios da administração pública. Se você vai fazer a prova, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver lá na prova, vai estar falando muito disso aqui, a prova vai fazer questão, pode fazer uma questão que pergunte essas coisas para você, de maneira objetiva. E aí você já sabe, né? Não é autoritarismo, é respeito ao cidadão. Outros deveres do servidor público, ó. Eu coloquei aqui, outros deveres do servidor público, ó. Outros deveres. Olha só, assiduidade, pontualidade. O servidor público deve ser assíduo e pontual no cumprimento de sua jornada de trabalho, comparecendo regularmente ao serviço e respeitando os horários estabelecidos. Proibição de nepotismo. A lei proíbe o nepotismo, né? Muitas leis orgânicas
Proíbe o nepotismo, ou seja, a nomeação de parentes para cargos públicos, buscando garantir a impessoalidade na administração. Será que... Então a gente tem aqui também proibição de acumulação ilegal de cargos. Deve obedecer às regras de acumulação ilegal de cargos. Então a legislação hoje, federal, ela só permite assim, um cargo de professor a mais e um de técnico, né, científico. Ou um cargo na área de saúde, é o que a lei permite. Então, às vezes, se você tiver 2 ou 3 cargos diferentes, em diferentes áreas, em áreas incompatíveis com a legislação, você já não poderia ter, tá? Outra coisa é a obediência às ordens superiores. O servidor público deve obedecer às ordens legais e legítimas de seus superiores. Aí nas questões pode colocar assim, as bancas normalmente ela coloca assim, que a gente deve obedecer às regras, às ordens dos superiores, mesmo que essas regras sejam ilegais. Bom, regra ilegal não se cumpre, então você não precisa cumprir ordem ilegal, né? Então aí seria uma questão que estaria errada, né? Porque a lei diz o seguinte: o servidor público deve obedecer às ordens legais e legítimas de seus superiores hierárquicos, desde que estejam de acordo com a legislação vigente. Outra coisa, para o servidor público, é a capacitação e aprimoramento profissional. O servidor ele deve estar se capacitando e se aperfeiçoando profissionalmente. A lei orgânica pode incentivar a capacitação e o aprimoramento profissional dos servidores, buscando a melhoria contínua dos serviços públicos. Normalmente as prefeituras dão capacitação aos seus servidores e a prefeitura de Itabuna também tem isso, né? O zelo pelo patrimônio público também é um dever do servidor, né? Agora a gente está falando de deveres, né? É dever do servidor público zelar pelo patrimônio público, utilizando os recursos de bens públicos de forma adequada e não irresponsável, né? Transparência na prestação de contas. O servidor público pode ser obrigado a prestar contas de suas atividades, garantindo a transparência na gestão pública. Então não é uma farra, né, com a coisa pública. Não é uma farra com a coisa pública, né? Deixa eu colocar aqui para você um detalhe e a gente volta já, tá? Então eu peguei aqui, ó, a própria lei, né? A própria lei orgânica, ó, a própria LOME aqui. Porque lá eu fiz minha aula no PDF, né, no slide, e aqui eu peguei aqui a própria lei, né? Eu vou puxar aqui para você, ó. Vou puxar aqui para você dentro da lei para mostrar, ó, deveres, ó. Direitos do prefeito, deveres do servidor. Aqui não tem especificando, ó. Tá vendo? Se você procurar, ó, deveres. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, você não vai achar, mas durante todo o corpo da lei vai ter os direitos e os deveres. Aí aqui eu fiz o que? Eu coloquei ali no mapa mental já os direitos e os deveres do servidor público, né? Mas se você for aqui, ó, eficiência. Se você for aqui, ó, eficiência, ó, controle interno integrado, eficiência da gestão orçamentária, eficiência no atendimento do interesse público. Aí tem aqui eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros. Aí tem aqui também, ó, tá aí dentro da legislação, tá? Eficiência é um item que está presente. Agora, está distribuído dentro da legislação. Entendeu? E ali, se você entende o que eu estou explicando em relação a os direitos e os deveres, você entende a totalidade da lei, o que ela quer dizer. Então, pessoal, é isso. Agora eu vou botar aqui direitos. Se eu botar aqui dentro da legislação, ó, direitos. Direito da pessoa humana, está aí no artigo 191. Os direitos previstos, ó, previdência social, o sistema deverá assegurar a garantia de todos os direitos previstos na legislação. Os direitos estão distribuídos, então, ó, dentro da legislação. Agora, o que você deve fazer? Você deve... Ó, a legislação ela tem 195 páginas. 195 páginas. Inclusive, eu estou colocando aí, eu estou fazendo aqui um material para disponibilizar para você, para que você possa
para que você possa... Opa, acho que saiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Cancelar, voltar. Para que você possa, então, conhecer toda a legislação, você deve ler a legislação. Essa legislação é grande. Aí eu estou colocando até o áudio, a lei orgânica em áudio, para que você veja. Você tem aí pouco mais de 30 dias e vai dar tempo, tá? Então é isso. A gente falou de quê? A gente falou aqui dos direitos, não foi? A gente falou dos direitos. E agora nós estamos falando dos deveres. Nós falamos dos deveres. Será que tem mais deveres? Vamos verificar, né? Deixa eu ver o que aconteceu com o meu computador. O meu computador. Então aqui, pessoal, a gente estava falando dos direitos, né? A gente falou dos direitos. A gente vai falar agora dos... Aliás, a gente falou dos direitos, dos deveres, dos direitos que estão distribuídos lá dentro da legislação, né? Isso está distribuído dentro da legislação. Vamos avançar. Quais são os outros deveres do servidor? A gente está falando dos deveres agora. O que acontece é o seguinte: se você pensar direitinho, você vai ver que a legislação ela é bem abrangente. Então aqui a gente está fazendo um resumo. Por quê? Porque ali o que você tem que pegar é a lógica do funcionamento dessa legislação. Ou seja, você não pode ficar muito apegado ao texto da lei. Claro que se você memorizasse tudo seria maravilhoso, mas eu acho humanamente possível. São 195 páginas, 33 arquivos, uma infinidade de palavras e de pensamentos ali. O que você tem que aprender então? O que eu aprendo? O que eu tenho que aprender então, professor? Você tem que aprender a lógica de como uma coisa funciona, entendeu? O que é um direito de uma pessoa? O que é um dever dela? O que é a democracia? O que está incluso? Está incluso o autoritarismo, exclusividade, direito para um e não para outro, né? O que é um dever do município? É dever do município cuidar da educação? Peraí, no meu município tem escolas? Tem. Quem é que o prefeito manda? O prefeito que disponibiliza, que paga os professores? A prefeitura tem professores que ela paga? O estado tem professores que eles mesmos pagam? O governo federal tem professores que ele mesmo paga? Tem. Então você vai ver que tem uma lógica ali, né? O que é um direito, o que é um dever? Você tem que pegar essa lógica e também olhar para a sua realidade, né? Mas é claro que se você ler a legislação vai ficar muito mais fácil, né? E a gente traz essas aulas justamente para você ter mais facilidade também. Aqui, ó. Aqui nós temos, ó, dos direitos, dos deveres ainda, ó, dos deveres. Opa, deixa eu pegar aqui, estou avançando. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui nós temos, ó, proibição de receber vantagens indevidas. O servidor público pode nem receber presente, né? Não aceitar, ó, presentes, gratificação ou qualquer vantagem. Você é um fiscal, você vai lá verificar uma obra. Aí você chega lá, o cara te dá ô, rapaz, toma aqui uma cervejinha, vamos aqui fazer tal coisa. Tome aqui esse sapato. Não pode, é proibido por lei, é crime na verdade, né? Receber vantagens, são vantagens indevidas, ó, não aceitar, não deve. Se você está no exercício da função e até fora dele, né? Não deve estar aceitando presente de pessoa que você vai fiscalizar ou vai ter com ela alguma obrigação enquanto você é servidor. Então ela vai em sua casa, descobre onde você mora e te faz algum favor e ali você fica e você acaba recebendo algum tipo de presente ou gratificação. Você está cometendo ali uma ilegalidade como servidor, um crime, né? Pode ser punido por isso. O servidor público pode ser obrigado a apresentar o quê? Declaração de bens e valores, bem como prestar contas de suas despesas e atividades realizadas no cargo. Então, quando você entra para o serviço público, você assina um documento lá, você vai assinar um documento e esse documento diz assim, é uma declaração de bens. Você vai dizer, se você tem uma casa, você tem que dizer, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma conta bancária com X reais. Porque em algumas situações, você, ao ser demitido ou ao você ser feito um requerimento, você pode ou ter algumas suspeitas, aí você vai verificar
a sua declaração de quando você entrou e da atual situação depois de você ser servidor. E aí, por exemplo, de repente está lá você como servidor público e você entrou, tinha uma casa só. Agora você tem 10. Você vai ter que explicar como você, com seu salário, consegue ter 10 casas, né? Você vai ter que explicar. Claro que você pode ter outras atividades como servidor e você pode conseguir essas 10 casas, porque você é um cara muito inteirado no mercado imobiliário, ou você consegue 10 carros. Pode acontecer, mas você vai ter que explicar como é que isso aconteceu. E você vai ter que provar, né? E é isso. Por quê? Porque a legislação pede isso, né? Então, servidor público aí tem o dever de respeitar normas de segurança, caso o município exerça atividades que envolvam risco de condições insalubres, é dever do servidor seguir a norma de segurança e higiene para proteger a saúde sua e dos demais, né? Respeita a hierarquia e colegas de trabalho, uso adequado dos recursos públicos. Os direitos agora, a gente falou dos deveres, não foi? Vamos voltar aqui, porque às vezes eu me perco um pouco. Vamos voltar aqui, a gente falou só dos deveres, os deveres do servidor público, A gente falou um pouco dos princípios, depois a gente falou dos princípios, a gente falou dos deveres do servidor, dever de dedicação, seguir a lei, ter eficiência, assumir responsabilidade, ser imparcial, né? Sigilo, guardar sigilo das informações, respeito ao público, nada de autoritarismo. A gente está na democracia e a gente vê muito isso aí, muito servidor público que nem devia ser mais servidor público ainda está atuando. Eu queria falar nomes aqui, mas é melhor a gente não fazer isso, né? Mas todo mundo conhece algum, não? Então assim, agora aqui a gente vai falar outros deveres do servidor público, né? Assiduidade, pontualidade, proibição do nepotismo e outras. Então, pessoal, a gente falou de tudo isso, da capacitação, aprimoramento, né? Da proibição de acumulação ilegal de cargos, obediência às ordens de superiores, desde que elas não sejam ilegais e de acordo com a função que você está exercendo. Você também não precisa obedecer a ordem do servidor do seu superior, uma ordem que você avalie pegar um café para mim. É função sua pegar café para o seu superior? Se não for, você não precisa, tá? Proibição de receber vantagens indevidas, respeito às normas de segurança, higiene, respeito à hierarquia, uso adequado dos recursos públicos, isso é importante, né? Ou agora os direitos, vamos aos direitos, né? Quais são os direitos do servidor, né? Quais são os direitos? Olha, isso aqui é uma coisa que pode cair bastante na sua prova, tá? A gente vai fazer algumas questões no instante sobre isso, ó. Direito do servidor público municipal, estabilidade no cargo. Depois do estágio probatório, o servidor normalmente ele vai estar estável no cargo. Talvez isso aqui não esteja. Deixa eu olhar aqui rapidão. Deixa eu olhar aqui. Estabilidade, né? Estágio probatório. Aqui não fala, nessa legislação não fala, mas o servidor público a gente sabe que ele passa por um estágio, né? Um estágio probatório. E aí depois de um tempo ele passa a ser estável, né? Aqui na legislação ela não fala de estágio probatório. Provavelmente na 224, né? 224/2019, se não me engano, porque às vezes eu me engano também, tá? Não sou perfeito. Então depois a gente vai dar uma olhada nisso aí, tá bom? Pra gente ver. Mas normalmente o servidor ele passa por 3 anos de estágio probatório e depois ele passa a ser efetivo, né? Ele passa a ser um servidor efetivo. E aí, vencimento, o direito do servidor ter direito a receber a sua remuneração, claro, né? Condizente com o seu cargo, com base na tabela de vencimentos previamente estabelecida. Não é qualquer valor, vai entrar um valor na sua conta que foi dito no edital, quanto você ia ganhar, tem que entrar aquele valor. E você também vai ter direito a licenças e afastamentos, o servidor tem direito a licenças e afastamentos legais com licença maternidade, como licença maternidade. Então aí nós temos as férias remuneradas também, né? O servidor tem direito às férias remuneradas, né? De acordo com a legislação trabalhista,
o servidor também vai ter direito às férias remuneradas. Suas férias serão remuneradas, né? Jornada de trabalho reduzida em casos específicos. Servidor com filho, portador de necessidades especiais, vai ter alguns direitos também, né? Aí vai ter que ser... Você está sabendo que tem esses direitos, mas tem mais detalhes que aí você precisaria ler na legislação específica ou na própria lei orgânica. Você vai ter alguns detalhes ali, ó. Progressão e promoção de carreira. Isso aqui, nem tudo que está aqui tem na lei orgânica. Isso aqui é mais direito que o servidor tem, mas pode cair lá na sua prova. Então eu coloquei aqui para ampliar o seu conhecimento. Então o servidor também tem direito à progressão funcional, ou seja, ele está num cargo e ele pode ascender nesse cargo, ele pode ganhar algo a mais, um valor a mais, ele pode mudar, ele pode subir, ascender na carreira, ele pode passar a ser diretor. Então existe uma progressão e promoção na carreira, né? Como tempo de serviço e avaliação de desempenho. De repente o desempenho é bom, então ele pode ser promovido, né? Adicional por tempo de serviço também. Normalmente os servidores fazem jus a isso aqui, ó. Quando passa de determinada quantidade de anos no serviço, ele ascende um pouco na questão de receber um adicional, né? Vale alimentação, né? O servidor pode ter direito a benefícios como vale alimentação, vale transporte, outros auxílios, conforme estabelecido em legislação específica. Não está tudo ali na lei orgânica, mas esses direitos a gente sabe que eles existem, né? Previdência e assistência social, o servidor também tem direito. Participação no regime previdenciário do município e receber assistência à saúde, conforme normas e planos estabelecidos. O servidor também pode ter direito na participação de programas de capacitação profissional oferecido pelo próprio município. E aí, ó, outros direitos, ó, direito do servidor, dos servidores públicos municipais também. A licença maternidade, gratificação por função de confiança. Às vezes você é servidor efetivo e aí entrou um prefeito e ele te chama para uma função de liderança de uma secretaria. E aí você, aquela função a gente chama de função de confiança. E ali você passa a receber mais uma gratificação por aquilo ali. Licença para capacitação, aposentadoria, licença prêmio, direito à greve, subsídio familiar, jornada de trabalho flexível, garantias sindicais, adicional noturno. Veja quantos direitos, né? Depois você para o slide e dá uma lida aqui nessa parte, ó. Nessa parte aqui que eu coloquei, para você ter mais conhecimento, né? Para você se aprofundar um pouco mais, né? E aí eu coloquei aqui agora questões da objetiva sobre os princípios, direitos e deveres do servidor. A gente vai fazer algumas questões sobre isso agora. Então, pessoal, vamos fazer agora as questões sobre exclusivamente da banca que vai fazer a nossa prova, né? Lá no dia 3 de setembro. Sobre princípios, direitos e deveres, que foi a nossa aula de hoje. Ó. Princípio, direitos e deveres. Vamos ver aqui. Então, qual é o principal objetivo de uma lei orgânica municipal? É estabelecer as diretrizes para a administração de órgãos federais? Claro que não, é municipal, né? Então, isso aqui ficou errado. Definir as regras para a legislação para as eleições presidenciais? Claro que não, né? A lei orgânica trata de algo municipal. Então, organização, estrutura e funcionamento do município, certamente é aqui a letra C, né? Porque não seria também criar normas para empresas privadas. Cria normas, mas essa não é a função, né? Não é o objetivo principal da lei orgânica. O objetivo principal da lei orgânica é organizar a estrutura e o funcionamento do município. Então, aí, nessa questão 1, ficou como sendo a letra C a certa. Vamos para a próxima questão, ó, que a objetiva trouxe aqui, ó, do ano de 2022, de acordo com a lei orgânica do município X, assinale a alternativa que indica um dos princípios fundamentais que regem a administração pública municipal. Qual é um dos princípios que regem
um dos princípios que regem a administração pública municipal? Será que seria a legalidade, a solidariedade, a eficácia, a proporcionalidade? Olha, sem dúvida, eu marcaria aqui, ó, o princípio da legalidade, né? Porque é tudo que é legal, é um dos princípios, tem que ser aquilo que está de acordo com a lei. O município ele só pode fazer aquilo que está de acordo com a lei, né? A administração pública só faz aquilo que está de acordo com a lei, né? E aí eu queria falar de uma coisa rapidamente aqui, ó, que eu me lembrei. Administração pública e governo, né? Governo é temporário, administração é permanente. Funcionário público é permanente. Prefeitos e vereadores são temporários. Prefeitos e vereadores têm um governo limitado, ali 4 anos. Já o funcionário público ele é permanente. Mas ambos seguem o princípio da legalidade. Vamos ver se está certo mesmo? Então aí, ó, princípio da legalidade. Outra questão aqui, ó, agora outra questão sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é um dos pilares da administração pública. Por quê? Porque aquilo que é público tem que ser. A administração e o governo vão trabalhar juntos e mostrar ao público o que eles estão fazendo com os recursos. E é obrigação deles dar publicidade ao que eles fazem durante o tempo que eles estão na administração, né, do município. Então, o princípio da publicidade é um dos pilares da administração. Ele se refere a quê? Ele se refere à garantia de acesso à informação. Ele se refere à divulgação dos atos e decisões administrativas para conhecimento da população. Eu marcaria sem dúvida essa aqui, ó, porque o objetivo é esse, divulgar os atos e decisões administrativas para conhecimento da população. Seria a contratação de serviço público? Não, isso aqui seria licitação, né? Seria a garantia de sigilo das informações sobre os gastos públicos? Sigilo? Não pode. Sigilo de 100 anos. Não pode, porque a administração federal ela também seguia lá no governo anterior. Eles têm que seguir o princípio da publicidade, né? Garantia de acesso a informações pessoais de servidores públicos. Não, informações pessoais não podem ser divulgadas de acordo com a legislação. Então a certa seria realmente essa aqui, ó. O princípio da publicidade é um dos pilares da administração e da democracia, né? Ele se refere a quê? Divulgação dos atos e decisões do governo, da administração pública, para conhecimento da população. Outra questão aqui, segundo a Lei Orgânica do Estado Y, um dos princípios que norteia a atuação dos agentes públicos é o da impessoalidade. O que é impessoalidade? Ele não pode dar preferência a ninguém. Ele também não pode trazer para si ganhar presentes. Ele também não pode trazer para si assumir uma postura como se ele fosse dono da coisa pública, né? E a gente vê muitos funcionários públicos fazendo isso. E aí ele perde totalmente o sentido de ser funcionário público, né? Então aqui, ó, segundo a Lei Orgânica do Estado Y, um dos princípios que norteia a atuação dos agentes públicos é o da impessoalidade. Isso significa que o servidor público deve ser imparciais em suas decisões, sem favorecer ou prejudicar terceiros. Nem favorecer, nem prejudicar. Letra A já está certinho ali, né? O acesso ao cargo público é restrito a pessoas que possuem amizade com autoridades? Não, não pode, né? A administração pública não deve permitir acesso da população às informações? Deve permitir, né? Deve permitir. Os servidores públicos têm total liberdade para atuar conforme suas preferências pessoais? Não, claro que não, né? Jamais. Então a resposta seria realmente a letra A. Os servidores públicos devem ser imparciais em suas decisões, sem favorecer ou prejudicar a terceiros. Próxima questão, pessoal. Próxima questão aqui, ó. Técnico administrativo, questão 2022, banca objetiva, né? A Lei Orgânica do Município Z estabelece que a administração pública deve se pautar suas ações pelo princípio da eficiência. Eficiência. Isso significa o que? Princípio da eficiência.
Significa que os serviços públicos devem ser prestados com qualidade, rapidez e custos reduzidos. Essa faz sentido, né? Eu deixaria aqui a de molho. A administração pública deve priorizar apenas as demandas. Apenas, quando surgir uma palavra como essa, você já tem cuidado, né? Apenas as demandas dos servidores públicos? Claro que não, né? Claro que não. Essa questão aqui, essa alternativa está totalmente fora. A atuação da administração pública deve se basear exclusivamente, também a palavra perigosa, né? Pela discricionalidade, quer dizer, só pela discricionalidade? Claro que não. Tem outros princípios aí que a administração deve seguir, né? A eficiência é um princípio indispensável na administração pública. Nossa, essa questão aqui causa dúvida, né? Mas sem dúvida a gente fica com a letra A, né? Os serviços públicos devem ser prestados com qualidade, rapidez e custos reduzidos. Isso é o princípio de quê? Da eficiência, né? A eficiência é dispensável? Claro que não, né? Então essa questão ficou errada também. Então aqui nós temos, de acordo com os princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da moralidade administrativa exige que... O que exige o princípio da moralidade? Vamos pensar. Moralidade. Os servidores públicos agem de acordo com seus interesses pessoais. Isso é moral? Não. A administração pública deve ser conduzida de acordo com os padrões éticos e valores morais da sociedade. Sem dúvida, essa questão é a B, né? Porque o que é valor moral? Moral é, basicamente, você tem ali aquilo que a sociedade estabeleceu como correto, né? E aí a administração deve se conduzir de acordo com os padrões éticos. Éticos é basicamente o costume, aquilo que a administração costumou fazer, né? Publicidade dos atos administrativos é opcional? Claro que não. Publicidade administrativa é obrigatório, né? Não pode impor sigilo de 100 anos às coisas públicas. A impessoalidade é o único princípio que se relaciona à conduta dos servidores públicos. A impessoalidade é o único princípio? Claro que não. Tem outros princípios que a gente já estudou aí. Então, nessa questão aqui, letra B, né? A administração pública deve ser conduzida de acordo com os padrões éticos e valores morais da sociedade. O servidor público ele tem que ser ético, né? Ontem eu vi no Fantástico um juiz que estava assediando as funcionárias lá e deu maior rolo, hein? Maior rolo. E ele juiz, né? Ele achou que porque ele é juiz, ele poderia... Mas, sem dúvida, parece que ele tem algum tipo de distúrbio, né? Não é possível. Porque ele até batia nas pessoas. Simplesmente insano, né? E ele ficava no cargo. Engraçado, ficou todos esses anos no cargo. Agora que a grande imprensa colocou para fora essa notícia, aí agora vão punir ele. Mas, quer dizer, um cara desse, acho que na primeira denúncia já devia estar investigando ele, né? Então, assim, objetiva auditor governamental. O princípio da razoabilidade, também conhecido como princípio da proporcionalidade, estabelece que o que é razoável e o que é proporcional. A administração pública deve agir de forma exagerada, isso não é razoável. Nem precisa ler o resto. As decisões da administração pública devem ser fundamentadas somente em critérios racionais e objetivos. A administração pública deve estar sujeita às limitações de suas ações, podendo agir de forma discricionária. Às vezes sim, às vezes não, né? As sanções aplicadas aos servidores públicos devem ser proporcionais à gravidade das infrações cometidas. Isso parece proporcional, isso parece razoável. O que é razoável, proporcional? Isso aqui. As sanções aplicadas aos servidores públicos devem ser o quê? Desproporcionais. Não, quer dizer, aqui eu errei, né? Peraí. Essa questão já pegou, né? Vamos apagar aqui tá errado, né? Essa outra questão também tá errada. As sanções aplicadas aos servidores públicos devem ser desproporcionais? Claro que não. Tem que ser proporcional. Então vamos achar a certa, né? A administração pública não está sujeita às limitações de suas ações? Está sujeita sim às limitações, né? Não está sujeita às limitações. E podendo agir de forma discricionária, ou seja, de ofício, ou seja, na hora que ela quiser, sem seguir a lei,
sem precisar seguir normas? Claro que não, né? As decisões da administração pública devem ser fundamentadas somente em critérios objetivos e racionais. Olha, essa somente aqui me deixou com dúvida. Mas quando a gente olha as outras questões, ó, por exemplo, a administração pública deve agir de forma exagerada. Então só sobra a menos ruim é essa aqui, ó, a B. A menos ruim, mas não significa que é uma questão boa, né? Então seria essas decisões da administração pública devem ser fundamentadas somente em critérios objetivos. Mas assim, isso é fato também, né? Porque assim, a administração pública não pode agir de acordo com as emoções. O funcionário público não pode agir de acordo com as emoções. Ele tem que ter critérios objetivos e também racionais, agir com a razão, né? Outra questão aqui, ó. O princípio da continuidade do serviço público determina que continuidade. A administração pública deve interromper os serviços sempre que ocorrerem mudanças políticas? Não, as mudanças políticas não vai fazer com que a administração pública interrompa o serviço. Serviço público, transporte, alimentação, educação deve seguir em frente, independente das mudanças políticas. Os servidores públicos devem priorizar as demandas que gerem maior visibilidade? Claro que não, né? Tá lá um bairro lá com problema de esgotamento e fazer aquela obra não gera visibilidade. Enfim, isso não tem nada a ver, tem que ir lá fazer sim. A prestação dos serviços públicos deve ser ininterrupta, garantindo a continuidade dos atendimentos à população. Essa é a alternativa certa. E aqui, a última, administração pública não precisa se preocupar com a continuidade dos serviços? Precisa. Essa também está errada. A resposta certa aqui, ó, letra C, né? Agora aqui, ó, questões. Vamos fazer questões sobre os deveres. Os deveres dos servidores públicos, né? Isso aqui com certeza vai cair na sua prova. Há uma questão elaborada aqui de acordo com a banca objetiva, né? De acordo com os deveres dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. Deveres. É facultado ao servidor público recusar-se a executar tarefas? Não, não é facultado, é obrigatório. Espera aí. É facultado ao servidor público recusar-se a executar tarefas que não sejam previstas em sua descrição de cargo? É facultado a ele, né? É facultado sim, né? Será que é essa a alternativa correta? Não é essa a alternativa correta. E veja que a gente não deve se apressar em responder as questões. Por quê? Porque ó, a gente ficou em dúvida aqui, mas a gente devia ler o resto, né? E eu só parei aqui para dizer isso. O servidor público deve agir com cortesia e urbanidade apenas no atendimento ao público externo? Claro que não. Público interno também. O sigilo sobre as informações de interesse público é facultativo para o servidor público? Quer dizer, o sigilo das informações é facultativo? Não, é obrigatório, né? E é dever do servidor público manter conduta compatível com a moralidade da administração? Então só poderia ser essa a questão. O que mais que é dever do servidor público? Segundo os deveres dos servidores públicos, é correto afirmar que o servidor público deve priorizar suas atividades pessoais em detrimento da atribuição do cargo? Claro que não. É permitido ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas para o próprio benefício? Também não, né? A ausência do servidor público ao trabalho não implica qualquer tipo de prejuízo? Claro que implica, né? O servidor público deve tratar com respeito e urbanidade seus superiores hierárquicos, colegas de trabalho? Essa é a que acerta, né? Tava fácil essa, né? A gente falou disso anteriormente. E aqui também a gente tem assim, ó, conforme o dever dos servidores públicos, é correto afirmar que o servidor público pode usar o cargo para obter vantagens pessoais? Não. A ética no serviço público é opcional? Claro que não, obrigatória a ética, né? O servidor público deve agir com lealdade e respeito somente quando estiver no exercício das funções? Claro que não também, né? É dever do servidor público zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio? Essa é a certa. Essa aqui, pessoal, ele deve agir com lealdade e respeito somente quando estiver no exercício das suas funções? O servidor público ele deve agir sempre com moralidade e ética, né? De acordo com os deveres dos servidores públicos, é correto afirmar que o servidor público... Ah, não, próxima, né? Aqui. De acordo com o servidor público não precisa prestar contas
de suas ações? Claro que ele precisa, né? Essa não poderia ser a certa. É permitido ao servidor público utilizar recursos públicos para fins particulares? O servidor público deve ser negligente? Bem fácilzinha, né? É dever do servidor público ser assíduo e pontual no exercício de suas funções. Essa seria a alternativa certa, né? E aqui nós temos, vamos já para a última questão aqui, ó. De acordo com os deveres dos servidores públicos, é correto afirmar que o servidor público não precisa agir com respeito e cordialidade? Totalmente errada, né? É dever de lealdade ao cargo, não se aplicam aos atos e decisões do servidor público no exercício de suas funções? O dever de lealdade sempre, né, ao cargo. O servidor público deve respeitar a hierarquia apenas em situações de interesse pessoal? Claro que não. O servidor público deve guardar sigilo das informações de interesse da administração pública. Seria essa aqui a alternativa. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o slide para vocês. Vou deixar também a lei orgânica novamente. E lembre-se de se inscrever no canal aí, tá? Vou deixar mais questões, ó, para você mesmo ver, você mesmo dar uma verificada. Deixei algumas, 2 ou 3 questões para você mesmo dar uma verificada aí, dar uma lida, tá? Sobre direitos e deveres da administração pública. Então a gente falou aqui nessa aulinha sobre lei orgânica novamente, fazendo um apanhado geral, também mostrando para você como você deve pensar essa lei, que tem 195 artigos nessa lei, aliás, 195 páginas no documento. São 33 artigos, é meio impossível você memorizar tudo, mas é importante que você leia. Tem a lei em áudio, também eu deixei a lei em áudio aí para você, tá? E você deve sim fazer leitura dessa lei. Eu vou fazer um resumo em PDF, o pessoal me pediu aqui, me deu uma ideia, vou fazer um resumo em PDF e vou disponibilizar para quem tem interesse sobre a lei. Vou disponibilizar as leis já organizadas e vou disponibilizar esse material já com mapas mentais, questões e tudo mais para quem quiser. E aí vou botar um valor assim bem simbólico mesmo para a gente poder mandar para quem desejar, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal que a gente vai publicar mais informações sobre a lei orgânica. Eu venho com uma aula de lei orgânica com mais conteúdo. Essa é a primeira parte, eu botei assim, ó, completa. Aí eu fiz a primeira parte agora e vou fazer outra depois, tá? Se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, porque assim o canal cresce e faz sentido a gente continuar fazendo as coisas. Valeu? Um abraço. Professor Nando aqui. Até a próxima. E não se esqueça, nada é fácil. E a vida é dura para quem é mole. Lute pelos seus ideais.